na cultura do talk show, a gente tem uma coisa também que são os games de mesa, que a gente chama que são games que a gente puxa no meio da entrevista, que nada mais é do que uma continuação da entrevista, só que com gatilhos diferentes, coisas para não ser tão pergunta e resposta. Então, quando você vai fazer um gamezinho desse, você está tirando informações da pessoa, você está tirando histórias dela, mas dentro de um game é como se a entrevista continuasse. Então, a gente sempre tinha margem para ficar tirando isso das pessoas. E aí, para isso funcionar também, o convidado é muito importante, né? Tipo, quem é o convidado? Que é uma coisa do talk show que é determinar quem é esse convidado, o que ele vai render, o que a gente quer tirar dessa pessoa. Eu lembro de umas entrevistas, assim, por exemplo, Caio Castro, eu lembro de estar lá na gravação e 3 minutos de entrevista ele já tinha levantado, dançado um rap com ela, rodado no chão. A gente falou, opa, sabe assim, convidado rendeu em 2 minutos. Ele estava muito disponível, assim. E outros convidados que não rendem tanto, mas a gente tenta cercar a pessoa de possibilidades para ela, tipo assim, Mariana Ximenes é atriz, a gente pensa em quadros que ela atue com a Tatá, coisas que parecem que estão dadas, mas às vezes é difícil. E eu acho que tem a ver também com o teatro isso, com você falar, caramba, por que o Cauã é muito bom fazendo tal coisa? Vamos usar isso, né? E colocar a pessoa num lugar de que ela brilhe. Tem pessoas que você acha que também não vai render e que rende muito. Isso aí acontece. Bruna Marquezine, por exemplo, parece que ela é toda não me toque e foi um sucesso lá no Ad Night, que ela estava muito divertida, estava muito solta, contando várias histórias. Tem até uma história de bastidor que a gente fez um stop. Primeiro que a gente fez um final do programa que era ela cantando um funk com o Tunico Pereira. E aí a gente escreveu o funk do Tunico Pereira e escreveu o funk dela, mas é como se eles tivessem tido a ideia na hora. E aí tava no TP de cada um os funk deles para eles disputarem. E aí eu fui no camarim pastar com ela o funk. Quando a Bruna foi lá, a assessoria estava num momento difícil e a assessoria daí falou, poxa, por favor, não toca nesse assunto. Só que, porra, não tem como não tocar no assunto naquele momento de tantas idas e voltas, entendeu? Com o Neymar ali. Então a gente criou um quadro que era o quadro Não Vamos Falar de Neymar. Não falarei de nada pessoal, Neymar. Não, a gente não vai falar sobre isso. Não, é isso mesmo. Bruna, não, a gente não vai mesmo, era só o nome do quadro. E aí subiu o quadro. Entendeu? As pessoas têm medo, porque o Pedro é muito inteligente, será que ele vai descobrir? A gente descobriu, por exemplo, fui até eu que descobri, não é me gabando não, mas que a Maria Bethânia namorou com o Fábio Júnior. Imagina, quando você imaginar uma coisa dessa? E aí o Pedro perguntou para ela na entrevista, daquela forma dele super delicada, e ela ficou assim, namorei. E aí, foi bom? Foi ótimo. Assim, viralizou, foi super legal, sabe? Então, acontecem essas coisas. Às vezes rola uma identificação. Quando a gente tem que estender o conteúdo, porque o brasileiro também é mais curioso, né? Ele gosta disso, de entrar na vida do artista, de saber fofoca, entre aspas, que a gente não faz fofoca, mas enfim, de alguma maneira tá junto com o artista. A gente tem essa base de fãs eufóricas, né? Isso que vai dar certo. Da Ana Maria Braga foi interessante saber o que ela fazia de comercial. E ela achei uma pessoa muito... Eu gosto de pessoas bem humanas, né? Todo mundo faz cocô, gente. Tipo, eu faço cocô, essas pessoas fazem cocô, então eu gosto de gente como ela, que é bem pé no chão, assim. Não é a pessoa que é super famosa, milionária, mas é isso. Eu sempre trato de igual para igual e você vê, às vezes, quem é meio marrento e ela não. E ela, eu descobri coisas da vida dela que eu achei muito legais e que serviram de propagandas. Eram umas propagandas que ela fez muito merchan já, né? E aí eu fui perguntar para ela o que ela não faz de merchan. Ela tinha uma regra lá, muito doida, de... Cara, eu não lembro o que era, mas era uma regra do que ela faz, do que ela pode fazer merchan. A gente trocando ideia, eu descobri isso e a gente fez uns merchans de sacanagem. Tipo... Era mercado... Que coisa idiota. Era supermercado pau de açúcar. Em vez de ser pão de açúcar, era pau de açúcar. Era um mercado que só vendia pedaço de pau lambuzados com mel. Assim? Só pra ver ela falando, pra você lamber o pau, mas trocadilho esse idiota que, ela é uma senhora praticamente de idade e se propôs a falar isso, então foi através da pesquisa que eu
tive essa ideia dos merchan, mas isso é um quadro muito comum. Começa na pesquisa. Se você já liga para a pessoa, já conversa com a pessoa e a pessoa fala, não sei, ou isso, ou aquilo, aí já não vai, sabe? Pode ter a melhor história do mundo. Normalmente as pessoas que não vão render, elas já param na pesquisa, a gente já sabe. Eu, por exemplo, se você me botar para... Eu tenho uma história que é ótima, que o Fábio vive pedindo para eu contar, mas eu não conto, eu estou aqui falando com vocês porque é uma coisa informal. Eu sou péssima, eu jamais sentaria lá para contar uma história, eu ia travar de primeira, sabe? Então a gente sabe direitinho quem não vai render. Bom, acho que basicamente o que define uma entrevista ruim, vou começar pela ruim, é quando o entrevistador, por exemplo, acha que ele tem que falar mais do que o entrevistado, que ele tem que dar uma opinião, que ele tem que dar uma espécie de depoimento sobre o material de pesquisa dele, quando ele se coloca como uma pessoa mais importante do que o próprio entrevistado. Quando começa assim, já deu tudo errado. Assim, quando existe uma intenção assim, de mostrar uma opinião ou de mostrar que conhece mais ou tanto do assunto do que o entrevistado. Acho que o entrevistador ele tem que ser, na medida do possível, mais neutro que puder, porque ele não está ali para ensinar nem para explicar nada a ninguém, ele está ali para ouvir e aprender, né? Então isso para mim é uma entrevista ruim, quando o ego do entrevistador fala mais alto e o entrevistado na verdade fica ofuscado pelo entrevistador. Isso é uma entrevista ruim. A entrevista boa é o contrário, quer dizer, quando o entrevistador ele tem um interesse genuíno pelo que o entrevistado tem a dizer, quando ele está preparado e sabe trazer o melhor do entrevistado, deixando ele à vontade, deixando ele se sentir reconhecido no que ele tem a dizer, né? De se sentir valorizado mesmo, porque quando a gente tem uma boa conversa com uma pessoa, o que é uma boa conversa? Quando a gente é um bom par de ouvidos, né? Quando a gente acolhe essa pessoa e escuta o que ela tem a dizer. Então é a mesma coisa, essa é uma boa entrevista, quando o entrevistado tem espaço para realmente falar o que ele tem de interessante para falar, porque também senão não seria uma entrevista, né? Então a gente traçou um perfil hoje de pessoas que a gente quer conversar. O que eu quero dizer? Hoje a gente entende que o nosso público é um público mais jovem, ele não é um público tão velho. O público do Flow, por exemplo, do Flow Podcast, ele é um público que trata com umas pessoas mais velhas, então eles levam pessoas que falam mais de política, eles levam pessoas que são mais sérias, que não são tão do lado do humor, eles também levam pessoas do lado do humor, mas não tão do lado do humor. E a gente não, a gente tem que levar pessoas que são mais a cara jovem, que falam mais com o público jovem. A ideia é o maluco chegar lá e se sentir totalmente livre. Então ele chega lá, não tem nenhuma câmera na cara dele, todo mundo fala com ele tranquilão, de boa. A gente tem um lounge lá pro cara se sentir à vontade, tem um pinball, tem cadeira de massagem, só pro cara já chegar e ficar tranquilo. E aí, antes do Flow começar, a gente faz essa pergunta: tem alguma coisa que você não queira falar, cara? E aí, se o cara falar algo que ele não queira falar, a gente simplesmente não aborda. Tem a questão de nem tudo ir ao ar, é uma vantagem, né, num programa editado, então dá para você de alguma maneira salvar ali as coisas que não funcionaram, e porque é muito normal, não funcionou, não rolou, não aconteceu como planejado, não precisa bota só um pedacinho, tem essa vantagem, mas acontece. Pior tipo de convidado. Tem alguns. São dois piores tipos. Tem o entrevistado, que é o maluco que ele vai fazer isso aqui que eu tô fazendo, que você pergunta e eu respondo. Só que eu, pelo menos, faço uma resposta, tá ligado? Geralmente o entrevistado, a resposta dele é sim, não. Sim, não e não sei. Isso é meio ruim, porque aí não tem flow, tem um extra flow, que os caras vão ter que ficar conversando entre si ali. E tem o cara que ensaia. Ele tem a pauta dele lá, ele tem os negócios ali já escritos. Teve um cara que chegou lá e realmente disse assim: cara, ontem eu fiquei a noite inteira ensaiando com meu amigo o que eu ia falar aqui. Aí a gente já broxou, e o flow foi um saco. Né? E aí, não no caso de que não rendeu, porque ainda bem que eu não precisei, mas acontece muito, mas para estar escutando, porque às vezes a pessoa fala uma coisa muito diferente do que você espera como resposta, e ali tem muita coisa, né? Que se você não escuta e vai para a próxima, você perdeu aquilo, deixou voar aquele negócio tão bom, sabe? É o exercício de você ouvir
uma pessoa que é diferente de você, que tem um conhecimento que você não tem, e você dá o devido espaço e reconhecimento a isso. Na verdade, é uma relação de empatia. E eu acho que empatia você ensina para quase qualquer um. O convidado é, para mim, o mais importante do talk show. Não tem muito... claro que ele é impossível de ser feito sem o convidado, né? Mas eu acho que o convidado é que faz... tudo ser interessante, né? E acho que tem essa coisa de você extrair e criar esse personagem. Que às vezes você vai falar... O Jô fazia muito isso, né? Ele entrevistava anônimos. Que naturalmente você vai falar, mas por que essa pessoa tem... Mas ele conseguia tirar uma história daquela pessoa que era muito interessante. Então a troca de quem está ali com você é fundamental, né? Então eu acho que, por mais ser óbvio ser o convidado, eu acho que o mais importante é o convidado.